Bom, então sejam bem-vindos aí, pessoal. A gente vai começar mais um evento aqui hoje falando sobre de setups com candlesticks que não deu, né, para estar falando ali ontem. Então, a gente vai falar sobre alguns padrões aqui. Eu, a princípio, vou falar basicamente dos que eu utilizo, né? Posso dar uma passada ali nos padrões mais clássicos, mas o que eu utilizo é aquele padrão que basicamente eu vou explicar novamente, né, do evento que a gente fez, do Profitable Candlesticks, explicando os padrões de candle que eu utilizo. Eu utilizo uma maneira combinada de candles, que são três, na verdade, né, que é utilizada aqui em um tempo gráfico vigente para captar a reversão dos tempos gráficos do tempo gráfico imediatamente menor. Então, deixa eu puxar aqui pelos 5 minutos. Consigo mostrar aqui pelos 5 um exemplo desse padrão. Bom, então aqui são três. Deixa eu aqui só abrir um bloquinho de notas para a gente acompanhar o raciocínio. Se puder melhorar o zoom do seu gráfico, Léo, quando você começar a explicar aí. Aqui, ó, vou pegar um exemplo bom aqui. E beleza. Então os padrões aqui basicamente três, né? Os múltiplos inside candles, né, que são padrões combinados de três. Vou botar aqui, ó, blended candles com três ou mais candles. Tá? Então são esses aqui basicamente que eu utilizo para estar fazendo minhas operações. E eles são basicamente três. O múltiplo, vou botar aqui, para tendência de alta, eu tenho o inside de ponto de retorno de alta. Para tendência de baixa, eu tenho o inside de ponto de retorno de baixa. E para os dois, eu poderia até citar aqui também o múltiplo inside candle ok. Então, vou começar aqui basicamente explicando a da parte de tendência de alta, tá? o inside de ponto de retorno de alta, que ele vai ser basicamente o que? Como eu falei, a combinação de três ou mais candles. Eu já venho falando aí nos outros eventos que eu particularmente eu gosto de trabalhar tendências, tá? Eu gosto de trabalhar tendência. Se o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, eu espero que o mercado venha fazer uma correção para tentar trabalhar a condição de compra. E se o mercado está trabalhando, está fazendo topos e fundos descendentes, eu espero ele corrigir do movimento de queda para estar trabalhando alguma operação no sentido da venda, né? Então aqui eu tenho uma condição de tendência de alta
para o mercado. Nesse exemplo aqui nos 5 minutos. E quando o mercado chega numa região de suporte, e aí eu posso trabalhar a região de suporte, pontos de suporte que eu posso considerar. Posso utilizar a análise de Fibo, que acaba sendo até bem mais fácil, digamos assim, né? Mais simples, você simplesmente traçar um Fibo aqui e analisar os pontos de suporte ou resistência. E posso pegar aqui também os pontos ou o ponto de topo e fundo anterior aqui no gráfico, né? Nesse momento aqui, ó, que eu tenho marcado no meu gráfico, em que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, quando o mercado veio buscar essa correção aqui, eu busco o padrão de ERP de alta, um inside de ponto de retorno de alta, que ele vai ser caracterizado da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Vai ser caracterizado aí da seguinte forma. Inside de ponto de retorno de alta. Depois de um movimento de queda, né? O mercado fez uma movimentação de correção, chegou numa região de suporte, que eu considero de suporte. Nessa condição aqui, eu vou tentar trabalhar a seguinte condição. Se o mercado faz, ele veio fazendo novas mínimas, vela de máxima e mínima menor, tá? Opa, acabei tirando aqui. O mercado vem fazendo velas de máxima e mínima menor. E em algum determinado momento, ele me faz isso aqui, ó. Um ponto de retorno. Muitas pessoas gostam já de fato de entrar nesse ponto de retorno. Eu basicamente espero o inside de ponto de retorno. O que seria basicamente isso daí? Isso daí seria basicamente o próximo candle ficar dentro da região de ponto de retorno e eu irei trabalhar, pode ser um ou mais candles, né? Pode ficar aqui, ó, um monte de candle aqui, ó. E eu vou trabalhar o que? Esse rompimento. Esse rompimento seria entrada. Com stop no fundo anterior, tá? Então isso daqui é o primeiro padrão de um inside de ponto de retorno. Pode acontecer aqui também esse inside de ponto de retorno com mais de um candle fazendo ponto de retorno aqui. Como assim? Ele veio de nova mínima, fazendo velas de máxima e mínima menor, fez um ponto de retorno aqui, 2 candles, e aí os próximos ele fica aqui dentro dessa região, e quando ele romper esse limiar aqui, essa máxima daqui, é onde ele vai me acionar uma entrada com stop no fundo anterior, tá? Então eu tenho essas duas condições aí, a entrada e o stop. Claro que se evidentemente ele faz isso aqui, ó, mínima, fez a máxima, fez o inside de ponto de retorno. Se ele romper aqui abaixo e fizer nova mínima,
Aí ele desconfigura o padrão. Desconfiguro o padrão e vou esperar a formação de uma nova condição de ponto de retorno para me ater aqui na formação de um inside de ponto de retorno para trabalhar essa entrada, tá? Então, essa daí é a ideia do... Considera as sombras também, tá? Considera as sombras. Então, é uma pergunta interessante. Pergunta do Gilberto, Léo. E quando ele for direto não tiver esses candles dentro da faixa? Daí eu não pego, fico só olhando. Aí paciência, tem que esperar o padrão formar. Às vezes ele faz isso aqui, ó. Vai direto. E aí para isso que tem as entradas no risco, né? Aquela condiçãozinha que a gente comentou ontem. Eu venho aqui um tempo gráfico menor fazendo topos e fundos descendentes. E às vezes ele faz isso aqui, ó. Veio de nova mínima, né? E às vezes ele faz isso aqui, ó. Sai rompendo. E vai direto. Daí paciência. Por quê? Porque o inside de ponto de retorno é um padrão que ele vai me confirmar uma compra. Se eu for entrar no risco, aí eu olho a tendência do tempo gráfico menor e tento trabalhar ali como eu comentei ontem, né? Tentando pegar o que? O rompimento ali da linha de tendência. E aí você já consegue fazer uma entrada de risco. Por que de risco? Porque o tempo gráfico menor ainda vai estar caindo. Quando eu espero o inside de ponto de retorno, você vai ver que essa padronização aqui que ele forma veio, fez nova mínima, fez um ponto de retorno, ficou dentro do ponto de retorno e rompeu. Tem que ter pelo menos um candle dentro dessa região de ponto de retorno, tá? Tem que ter pelo menos um candle, incluindo o corpo, incluindo as velas também, tá? Incluindo todo o limite ali do candle. Então, ele vai ter que estar dentro aqui, ó. Se romper, desconfigura. Se romper, desconfigura. E o que ele me caracteriza quando ele forma essa condição aqui? Se eu for olhar aqui no gráfico, ó, um exemplo de antes de ontem não, perdão, de segunda-feira, que eu tenho aqui uma correção de 5 minutos, eu tenho um exemplo prático disso aqui, ó. O mercado veio, corrigiu, tá? Durante essa correção aqui, ó, ele fez o quê? Ponto de retorno. Deixa eu marcar aqui. Ponto de retorno. E um ou mais candles fecharam dentro desse ponto de retorno. Ó, veja que tem 1, 2, 3, 4. E aí ele rompeu. Acionou a compra aqui. Com stop no fundo anterior. Teoricamente, o que significa esse inside de ponto de retorno? Se eu cair aqui no tempo gráfico menor, vamos lá, dia 19, aproximadamente às 15 horas. Uma pergunta aqui do Cantídio, Léo. O padrão são quantos candles depois do inside do ponto de retorno? Então respondi aqui. Desculpa, você já respondeu. É outra pergunta. Pode mandar bala aí. Ó, o momento que os 5 minutos fez... O momento que os 5 minutos fez o inside de ponto de retorno, se observar, é a condição que o 1 minuto está fazendo o quê? Reversão de tendência.
e cai dentro daquilo que eu falei ontem. Se os 5 minutos está corrigindo, normalmente o minuto está aqui, ó, em tendência de baixa, puxando a correção dos 5. Quando o 1 minuto ele volta a subir, volta a fazer topos e fundos ascendentes, os 5 minutos volta para fazer o teste do topo anterior. Se ele tem uma tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, eu imagino que ele vem para romper um topo anterior. Tá? Isso é válido também, o colega perguntou, isso é válido também para o 1 minuto. Esse padrão de candle. É válido também para o 1 minuto, esse padrão de candle. Porque uma forma de olhar para um tempo gráfico menor sem precisar cair aqui no 1 minuto. E aí eu pego justamente a condição de reversão do 1. Se eu fosse fazer a operação no risco, aí seria diferente, né? Eu traçaria a linha de tendência aqui, pegaria o rompimento da linha de tendência, como a gente comentou ontem, ou pegaria aqui, ó, o teste de fundo. Aí a operação de risco, que eu tento pegar a faca caindo, tá? Que eu tento pegar a faca caindo. E a confirmação vem quando o tempo gráfico menor vira. Agora, pode acontecer dele vir direto, testar lá o topo e só depois de 1 minuto voltar a fazer topos e fundos ascendentes? Pode acontecer. Pode acontecer isso aí. Aí quem está esperando pela confirmação fica de fora. Paciência, né? Paciência. Acontece. Mas essa seria a ideia básica aí do inside de ponto de retorno. Léo, deixa eu... Você comentou também que tem um inside de ponto de retorno, você mostrou o de alta e você tem o de baixa também. O de baixa, ele segue a mesma condição. Ele vai seguir a mesma condição. Só que você vai ter uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. E aí ele vem aqui, ó, fazendo vela de máxima e mínima maior. Opa. E em determinado momento ele faz um ponto de retorno aqui para venda. Próximo, um ou mais candles que fechar dentro dessa região, ele me caracteriza um inside de ponto de retorno com entrada nos mesmos padrões. Entrada aqui no rompimento abaixo, com stop na máxima ali do movimento. Tá? Então, esse é o padrão que eu utilizo no inside de ponto de retorno. Se eu for olhar aqui os 5 minutos, ó, já está aqui, ó, nos 5 minutos do dólar. O mercado veio e fez essa movimentação aqui, ó. Opa, cadê? Corrigiu. Vê que ele fez nova máxima aqui nesse candle. Fez um ponto de retorno com 3 candles. O próximo candle fechou dentro aqui dessa região de ponto de retorno. O gatilho da venda fica aqui, ó, no rompimento da mínima desse movimento e o stop na máxima. Alvo, fundo anterior ou na projeção de 100% de FIBO. Tá? Então esse seria o inside de ponto de retorno. De baixa, nesse caso. É válido para 1 minuto? É válido para qualquer tempo gráfico. Então quando eu vou pegar a reversão do 1 minuto, que eu quero pegar o movimento confirmado, eu olho para esse padrão também. Tá? Olha aqui os 5 minutos no dólar, jogou onda 3, ele deixou o padrão aqui no teste de fundo? Não, foi direto. E aí eu pegava no risco, ou se eu fosse esperar a confirmação, ficaria de fora. Então essa é a ideia aí.
E tem um outro padrão que é o múltiplo inside candle, que serve tanto para compra quanto para venda, que é basicamente aqui, ó. O mercado está subindo em tendência de alta. Chegou numa região de suporte. Fez nova mínima. E os outros candles a seguir fechou dentro dessa região. Pelo menos 2 candles dentro desse candle aqui, ó. Pelo menos 2. Aí pode ser 3, 4. Quanto maior for a quantidade de candles, maior a acumulação que eu vou ter no tempo gráfico menor. Se eu estou olhando em 5 minutos, maior vai ser a acumulação que eu vou ter no 1 minuto, me formando ali um retângulo, né? Me formando um retângulo. E aí o rompimento aqui acima, eu compro com stop na mínima desse movimento. Se o mercado eventualmente romper aqui abaixo, desconfigura. Aí eu teria que esperar outro padrão, ou inside de ponto de retorno de alta, ou múltiplo inside candle mais uma vez, tá? E aí também vai servir para condição de tendência de baixa. Deixa eu ver aqui se eu acho um múltiplo inside candle que acionou alguma compra, alguma venda. Nesses 5 minutos aqui. Ele acontece com uma frequência menor, né? Mas ó, que, por exemplo, um movimento dos 5 minutos. Veio, opa. Mercado veio, rompeu a linha de tendência lá dos 5, fez o teste de fundo. Aí olha esse candle grande aqui, ó. Léo, Oi. o seu gráfico com zoom é muito pequeno, ainda mais para ver candle fica difícil. Dá um zoomzinho melhor aí. Vê agora. Aí. Ficou bom. Ó, então tem um candle aqui, ó, que chegou numa região de suporte. Eu tenho 1, 2, 3 candles que ficou dentro desse candle aqui, que veio de nova mínima. O rompimento acima dele aqui acionaria a compra com stop no fundo do movimento. Aqui provavelmente eu vou ter uma reversão do 1 minuto também, só que de maneira lateral, né? 1 minuto vai estar lateralizando, rompendo acima ali, rompendo no topo anterior, ele abre essa condição aí de reversão para o teste de topo dos 5 minutos. Aqui eu estou utilizando os 5 minutos como exemplo, mas dá para também utilizar o 1 minuto, dá para utilizar os 5, 15, 60, enfim, o que for do seu agrado. Se eu tenho uma tendência de baixa, é claro que eu vou estar procurando aqui essa movimentação em um ponto de resistência, não mais em um ponto de suporte. Então, se eu tiver uma lateralização aqui, 2, 3, 4, enfim, não rompendo o topo, não rompendo a máxima desse primeiro candle ou a mínima, ele me caracteriza essa condição com gatilho da operação no rompimento dessa lateralização de candle. Beleza? Então, basicamente esses 3 padrões aí que eu utilizo. Foi eu que, assim, eu que desenvolvi isso daí, né, através da visualização, da reversão dos tempos gráficos menores, como é que elas ficavam dentro de um tempo gráfico maior, para me aproveitar desses movimentos sem precisar cair num tempo gráfico menor. Então eu acabei desenvolvendo isso daí. Inclusive eu fiz aqui, que está lá na comunidade Eu Sou Trader, eu fiz o indicador desses padrões de candle, pro Profit Chart para o Rico Trader.
né? Quando você tem um candle verde, é um inside de ponto de retorno de alta. Quando você tem um candle vermelho, você tem um inside de ponto de retorno de baixa. E quando você tem um amarelo, você tem um múltiplo inside candle. Agora, naquela condição, né, o inside de ponto de retorno de baixa só é válido se você tem ele num ponto de resistência para tentar trabalhar a venda. Um inside de ponto de retorno de alta ele só é válido se você tem um ponto de suporte para tentar trabalhar a compra numa condição de tendência de alta. E o múltiplo inside candle ou num ponto de suporte de correção de uma tendência de alta ou num ponto de resistência quando o mercado está numa tendência de baixa, você pretende fazer a venda. Aqui eu tenho até um candle amarelo que vocês vão ver aqui no gráfico, que ele fez esse múltiplo inside candle, só que ele está perdido no meio da movimentação. Então para mim não tem relevância nenhuma. Aqui ó, eu tenho também aqui o mercado veio de uma tendência de alta, corrigiu, ele formou um inside de ponto de retorno de baixa. Aqui para mim não tem relevância nenhuma. 5 minutos fez nova máxima, formou um inside de ponto de retorno de alta. Aqui também para mim não tem relevância nenhuma. Então tem que aplicar esses filtros aí dos candles para os lugares corretos. Beleza aí, pessoal? Conseguiram compreender aí o padrão de candle que eu utilizo? Alguma pergunta, dúvida? Aqui tá ok, pessoal, no chat aí, tranquilo. Maravilha. Então, os padrões que eu utilizo são esses aí, Jota. Basicamente isso daí. Se quiser puxar e apresentar o seu, fica à vontade. Vamos lá. Oi, som. Oi. Vou puxar aqui. Fique no bem. Agora vai. Agora foi. Bom, beleza então, Léo. Sobre a sua apresentação muito boa, vamos observar aqui o seguinte. Bom, os padrõezinhos que eu gosto de falar, né, de estudar, são os padrõezinhos não desenvolvidos por mim, são padrõezinhos existentes nos livros, né? Você encontra aí gratuitamente na internet esse conteúdo. Mas a forma na qual você vai aplicar esse conteúdo aí vai de cada trader. Então, o trader de repente gosta de fazer de uma forma, o outro gosta de outra. Mas eu considero alguns padrões mais relevantes, outros nem tanto. Então, dos mais comuns e relevantes é o martelo, o enforcado, a estrela cadente, né? E o martelo invertido. Esses aí para mim são os mais relevantes. Aí nós temos alguns mais raros que não que seja, quando aparece também é relevante, mas são raros, né? Marabuzu, engolfos, não é tão raro, mas como o marabuzu talvez seja o mais raro junto com o bebê abandonado, que você vai ver um bebê abandonado, um na vida, outro na morte, né? Mas você tem então esses padrõezinhos que vão aparecer com mais frequência e menos frequência. Então deixa eu trazer o 15 minutos aqui e a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui. O que eu gosto de pegar é o padrão de candle, não pura e simplesmente o padrão de candle. Ele tem que estar, como é sabido, né? O martelo tem que estar numa região de suporte, não exatamente nas médias, mas numa região de suporte. Pode ser até um fundo, por exemplo, como nós vemos aqui. Deixa eu trazer minha canetinha aqui. Como a gente vê aqui, esses fundos marcados aqui, né? Por martelos, tá? Aqui tentou também, mas não conseguiu. Então, Jota, sua tela desapareceu, cara. a tela desapareceu? Já sei o que é. Agora voltou.
Tem que compartilhar de trabalho, compartilhar o profit. Agora vai. Então aqui, nós temos um martelo aqui, um martelo aqui, um martelo aqui, que falhou, cadê? Aqui falhou, né? Então, aqui tem um martelo, região de suporte. Então, só o martelo não vale nada para mim, mas ele, numa região de suporte, ele é relevante. O martelo invertido também é relevante, ele pode marcar um fundo. Então, só esse fundo aqui não é importante. Agora, se eu tenho esse fundo conciliado ali, de repente, com um alvo de uma projeção, eu tenho uma projeção aqui, e aí o preço bate no alvo e larga martelo, aí ele passa a ser relevante. Por quê? Porque ele cumpriu o objetivo e largou o martelo. Então você pensa, poxa, o mercado vai reagir no alvo, né? Já cumpriu o seu objetivo, vai dar uma corrigidinha, ou seja, um pullbackzinho nas médias. Aí ele vai e faz o pullbackzinho dele nas médias. Então, o martelo é um dos pontos mais importantes. A forma de você operar é muito simples, não tem mistério, não tem lero-lero. Aqui você tem um martelinho, você marca a máxima dele. Se você quer comprar, lógico, martelo não é para vender, né? Martelo é para comprar. E vai deixar o stopzinho dele no fundo. Objetivo da operação, você pode fazer o objetivo curto, 1 para 1, parcial, ou você tem uma projeção, uma retração, como você queira trabalhar, por exemplo. Eu vou pegar esse martelinho aqui no suporte, mas vou sair aqui nas retrações. Aqui, para mim, eu acho que o preço não passa. Então, você vai ali e bate a sua venda ou a sua saída ali, né? Então, o alvo fica também muito relativo à estratégia. Você tem uma estratégia que pode fazer você levar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Tem a ver com esse outro aqui também, ó. Esse já está na tendência, então você tem uma estrela cadente aqui em cima aqui da resistência, né? Em cima da resistência aparece uma estrela cadente. Então você tem aqui uma informação, olha, não consigo subir. Se eu perder a mínima aqui, você coloca o stop na máxima que eu devo cair. Então, essas regiões, ó, aqui tem um outro sinalzinho aqui também, ó, um outro dojizinho, quase que um martelinho invertido, ou seja, quase uma estrelinha cadente. Aqui no topo, o preço estica, se afasta, larga uma estrela cadente aqui, como acabou de fazer, por exemplo, o índice, agora há pouco no 5, no 10, no 15, esses gráficos todos estão fazendo esse desenho lá, agora, neste momento, né? Então, a gente olha para esses padrões gráficos um olhar assim, um pouco mais cauteloso, porque só uma informação de um candle não é suficiente para você desenvolver uma boa estratégia e ter uma boa assertividade, tá? Uma estrela cadente no meio do caminho pode não representar muita coisa, tá? No meio do caminho pode não representar muita coisa, porque você não tem onde colocar o stop. O stop aqui é muito sensível, você coloca o stop aqui, toma uma violinada, entra aqui e de repente ele pode fazer uma correçãozinha depois da sua entrada. Então, há de se tomar um cuidado extra, há de se tomar alguns cuidados adicionais e não sair operando apenas o padrão de candlestick nu e cru, né? Não é apropriado, vamos dizer assim, não é apropriado você trabalhar o padrão de candlestick de maneira nua e crua, tá bom? Mas vamos lá. Outro padrãozinho que você vai encontrar, fora estes, estrela, martelo invertido, martelo e enforcado. Enforcado também não é tão comum você enxergar, porque ele tem que estar no topo, né? É um martelo no topo. O enforcado, ele é um martelo no topo. Eu estou tentando encontrar algum aqui, mas ele não é também tão comum como os demais. Temos uma dificuldade para encontrar um martelo. Ele é um pouco raro, né? Vamos dizer assim, um pouco raro. Bom, então, a gente vai passear o gráfico aqui, de repente aparece algum aí para a gente dar uma olhada. Mas observa que a gente tem movimentos já estudados, que são movimentos de ondas, pivô, né, que forma 1, 2 e 3. Então a gente tem ali essa base. Nós falamos sobre
as figuras gráficas que formam também dentro desses pivôs, e você vai vendo figurinhas que tenta romper topo, tenta romper fundo e tal. E nessas informações, o preço vai marcando suportes e resistências. Topos anteriores são resistências dadas pelo preço, fundos anteriores são suportes dados pelo preço. Nessa região, você encontrou um padrão de candle que reforça a ideia de comprar ou de vender, esse candle tem relevância. Tá? Então, por exemplo, um engolfo de baixa, né? Um engolfo de baixa, você tem, por exemplo, aqui, ó, o engolfo mesmo, bonito, aquele que não é tão mais encontrado, né? Mas ele bonito mesmo, ele é assim, ó. Ele vem daqui, ó. Ele abre em cima, ele abre lá em cima e engolfa o movimento anterior. Mas dá para se considerar engolfos assim também, né? Do tipo envolver o corpo do candle. Então, quem considera sombra, ok. Quem considera só o corpo do candle, você vai encontrar mais engolfos considerando somente corpo de candle. Nuvem negra ou estrela cadente, aqui temos uma, né? Ó, aqui uma grandona, aqui uma estrelinha, ó, gráfico de 15 minutos, tá? Dojizinho, dando sinal de que cansou de subir, pode reverter a alta. Vamos ver agora, por exemplo, o que está acontecendo no nosso dólar lá, nesse momento. Ó. Nesse momento aqui, o dólar fez o quê? Está numa resistência. O dólar fez aqui um movimento dentro de uma resistência, batendo na média móvel. Ele está esticado desde ontem, ele bateu no suportão, largou o martelo. Ó, no suportão lá dele do 89, ele largou um martelo, está com dificuldade de subir e agora ele larga uma estrela cadente aqui no topo. Parece que vai retomar a tendência de baixa. Isso é o gráfico de 15. Vamos ver o gráfico de 5, que tem mais candles aqui, né? Então a gente tem no gráfico de 5 hoje também que aconteceu com o dólar. Ó. Ele marcou um arame em cima do suporte, ó, padrãozinho de candle, arame, mulher grávida, arame de alta, né? Fez um arame em cima do suporte e subiu. Okay? Então se você tem aí a ideia de comprar o arame, como que eu opero? Eu inclusive já fiz essa operação no Swing Trade lá, com o pessoal que acompanha o After, né? Eu opero aqui, ó, o arame. Eu não espero romper aqui em cima não. Há algumas literaturas que diz que aqui você tem que, aqui confirma o arame, né? Mas eu opero aqui, pego uma relação menor. Pode até acertar menos, mas eu tenho um risco bem menor. Então eu pego aqui o arame. Então aqui seria o gatilho, né, dessa entrada aqui, dessa operação. Quando ele chegou nessa região aqui hoje pela manhã, ele também marcou uma estrelinha cadente. Ó. Bateu na média, largou uma estrelinha. E caiu. Arame, bateu, subiu. Chegou na região da resistência, ele começou a marcar. Ó. Até um enforcado apareceu aqui. Ó. Até um enforcado, que é raro, apareceu aqui. Ó. E esse enforcado, depois dele, brigou bastante, até deu bastante calor, mas caiu. Testou fundo, não conseguiu fazer novo fundo, aí esse aqui, nem chama isso aqui de martelo, mas fez um candlezinho de força aqui e retomou sua alta. Agora, o que ele faz ali? Não chega a ser um arame, mas nem um contra-ataque propriamente dito, mas ele faz aqui uma torre gêmeas, quase isso, né? Mostrando que perdeu de novo, os touros perderam a briga, né? E aí quando perde a mínima aqui, dá uma entrada. Por que venda? Porque nós estamos numa região de resistência, médias móveis. Então aqui o preço começa, aqui você procura padrãozinho, para você antecipar uma entrada. Vamos marcar essa entrada aqui, agora, a gente, não é a matéria de hoje, mas vamos marcar isso aqui, ó. Opa, vamos... Para entender o candle. Vamos entender o candle. A gente marca
É difícil aqui, hein? Tem que ser bisturi aqui para conseguir fazer. Eita, vem. Tá difícil acertar ele aqui. Acertei. Vamos marcar ele aqui, ó. Vamos descer esse tempo gráfico primeiramente para 1 minuto. E agora vamos descer esse tempo gráfico para um gráfico TIC, por exemplo. Vamos ver o que ele diz para a gente aqui, ó. Não muita coisa, mas ele tem aqui, porque ele caiu meio que seco aqui, né? Então, quando ele fez o ataque, ele fez o contra-ataque. Como não foi um contra-ataque muito intenso, ele mostrou aqui, né? Dentro do candle aconteceu isso aqui, ó. Na subida, aquele candle verde, e o candle amarelinho, que foi o inside, né? Que não chegou a perder mínima nem romper máxima. Aconteceu esse movimento aqui. E aí você tem dentro desse movimentinho aqui, movimentinhos de pivô. Que começa a mostrar, bom, perdi a força. Agora eu não lembro lá que eu não marquei, onde foi que estava a mínima daquele candle, mas eu acho que era por aqui ou por aqui. Então ele mostra que perdeu a força ali, ó, e começa a fazer fundo descendente, tá? Então, vamos mais ou menos por aqui que foi a entrada lá, quando você vê que ele subiu forte, corrigiu forte, vamos seguir a tendência, não consegue, e aí os ursos começam a ganhar a briga, e aí ele começa a cair. Bom, aqui não tem pivô, mas aqui você começa a bater scalpzinho, começa a fazer 2 em 1, alguma coisa assim. Isso, eu quero dizer, só para exemplificar, o que é o candle. Vamos voltar para 5 minutos. O que é o candle? O candle, por que aqui a ideia é vender? Porque está acontecendo aquilo lá que nós acabamos de mostrar. Por causa disso, tá? Porque está acontecendo isso aqui, ó. Por isso aqui a ideia é vender. Vamos lá, voltar. 89 tique aqui, só para ter um exemplo aqui. Lá, era ali mesmo o ponto que a gente falava, né? Então aqui, ó. Então aqui ele segurou, foi testar topo, não conseguiu e aí começou a perder força. E aí entrou a ursada aí ganhando a briga e o preço começou a cair com mais vontade. E foi caindo, caindo e está caindo. Cadê? 5 minutos. E está caindo ali até agora, tá? Então, essa é a ideia do candle. Esse candle é um outro candle diferente, um ataque com contra-ataque. Há quem chame de torres gêmeas também, mas aí o nome não importa muito. O importante é você entender a essência. O que está por trás do candle, né? O que está por trás do candle é isso aqui. Aqui nós temos, por exemplo, um engolfo de alta. Ó. Aqui embaixo, ó, quando ele chega para testar o fundo, ele faz um engolfo de alta. Né? Ele faz aqui um engolfo de alta. Estou apanhando a ferramenta aqui, ó. Tá? Então ele tem engolfo de alta. Se você olhar lá no candle pequenininho, você vai ver um fundo e um topo rompendo. Tá? Depois ele dá uma descansadinha, arma um pivôzinho aqui, ó. Arma um pivôzinho aqui e sobe. Você vai ver isso aqui lá, ó. Vai ver um fundo, aí ele sobe, faz um teste de fundo e repica. 89 tica. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? O fundo sobe, engolfa, e aí ele faz isso aqui, ó, o testezinho de fundo, né? E sobe, mas vamos ver num minuto que dá para ver melhor. No minuto dá para ver um pouquinho melhor, mas aí também não dá para enxergar direito. Mas é um candle muito pequeno, né? É um candle de 5 minutos, então você tem que descer muito ali no tique para enxergar esse movimentinho aqui. Mas olha, ele faz um novo fundo e engolfa o candle anterior. Ele faz um engolfo no padrão de candle anterior. Tá? Esse engolfo aqui é de alta. Então, os touros ganharam a briga. A confirmação e a entrada dessa operação é aqui, no rompimento dessa massa. Ah, isso aqui é um martelo? Não é martelo. Isso aqui não é um martelo. O martelo tem que ter o corpo 1/3 do tamanho da sombra, né? O ideal é que o corpo seja, no máximo, 1/3 da sombra. E não igual ou maior até do que a sombra.
Tá? Então isso aqui não é um martelo. Ok? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Léo, alguma coisa aí? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, tem mais padrãozinho aqui. Me Esse aqui na perguntaram, girada de Jota. voo. Desculpa. É. Perguntaram, o Tarcísio perguntou, a relevância desses padrões tem alguma coisa a ver com o tempo gráfico? Não. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o sinal. Somente isso, mas martelinho de 1 minuto tem a mesma finalidade do martelinho do semanal. A ideia é a mesma. Só que o semanal é mais forte do que 1 minuto. Só isso que muda. Nós temos aqui também esse engolfo, né? Aliás, esse engolfo não. Esse padrãozinho que nós falamos de torres gêmeas, contra-ataque, tem uma literatura que diz que é kicker de baixa, né? Mas o kicker, na verdade, ele tem uma abertura já aqui embaixo, né? Não é bem assim. Então, eu não considero isso aqui um kicker, porque o kicker mesmo diz que tem que ser, por exemplo, esse candle está verde. E aí o outro já abre, é mais ou menos igual fez a Vale, quer ver? Ó? A Vale 5, ó. Vale 5 no gráfico, não sei se no 60, não, no diário. No diário, não é exatamente esse aqui também não, que eu queria mostrar. Mas, vamos imaginar que tivesse aqui um candle vermelho aqui, ó. Candle vermelho aqui, vamos desenhar ele aqui, ó. Se tivesse um candle vermelho aqui, no dia anterior. Não importa o tamanho dele, se ele fosse vermelho aqui, tá? Imaginando que tivesse um candle vermelho aqui, no outro dia ele abre aqui já, perto da máxima do dia anterior e já continua subindo. Isso aqui é um kicker de alta, né? Ele está caindo e dá aquele chute para trás, tá? Não é bem, não achei esse gráfico, não lembro qual foi o gráfico que eu vi isso aqui estes dias. Então, para não perder tempo, vamos voltar lá. Ok? Então, a gente tem esses padrõezinhos aí. Agora, Marubozu, esse aí é raro. Raro. Mas a gente vai ter sempre um quase Marubozu. Quase Marubozu. Que nem aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem a máxima e a mínima. Ó, esse aqui é um Marubozu raríssimo aqui, ó. No índice. No Ibovespa, dia esse aqui. Que dia que foi esse aqui? Vamos ver. Olha só que coisa rara, né? Abriu na mínima e fechou na máxima. Isso aqui é raro. 10 de maio, tá? Mas também não deu prosseguimento, não, né? Não deu esse prosseguimento da alta aqui. Acabou falhando. Eu acho que aqui tem um outro, ó. Abriu na máxima e fechou na mínima. Quase fechou na mínima, né? Quase Marubozu. Então você vai ter alguns quase aí, ó. Quase. Você vê uma sombrinha ali, uma cabecinha aqui de nada também, tá? Mas é um padrão também bem difícil de ser encontrado pela sua raridade, vamos dizer assim. Ele é um tanto quanto raro. Nós temos, por exemplo, piercing. O piercing é o penetrante, né, de baixa, penetrante de alta. Aqui, a torre gêmeas não chega a ser um piercing, igual aquele que nós vimos lá, né? O piercing, ele, na verdade, ele penetra pelo menos 50% do candle. Né? Então, quando você vê uma penetração de pelo menos 50%, vamos achar um piercing aqui. O piercing de baixa acontece nos topos. O piercing chega a ser parecido com arame. Olha um quase piercing aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse padrãozinho aqui, ó. Esse padrãozinho aqui, ó. Ele abre praticamente no mesmo local que fechou e penetra no candle anterior e fechando lá próximo da mínima e entrando próximo de 50% do candle. O ideal é pelo menos 50%, né? Então esse aqui é a característica de um piercing de baixa, porque aí a ideia seria que ele continuaria o movimento de queda. Falhou e reverteu, estopando aqui o piercing, tá? Deixa eu ver se tem algum piercingzinho de alta aqui, um piercingzinho de alta, ó, no fundo. Apareceu aqui um piercingzinho de alta, ó. Bateu mais de 50% de penetração no candle anterior
E esse deixou um stopzinho aqui que se confirmou. Olha só, está subindo até hoje, né? 38%. Então ele teve aqui uma ideia de alta também, padrãozinho de candle. Claro que quem operou o padrão de candle está comprado até agora, né? Mas foi uma boa entrada, sem dúvida nenhuma. Foi uma boa entrada. Tá? Que mais? Dúvidas, Léo? Tá tranquilo, pessoal? Eu acho que é isso aí, pessoal. Tem o Shooting Star, já falei, né? Que é estrela cadente, Shooting Star. A tempestade é aquele candle grande no topo, né? Que não é uma estrela, mas que mostra uma força vendedora no topo. Deixa eu ver se acha algum aqui. Esse, por exemplo, aqui é uma tempestade, ó. Né? Vamos ver se acha um aqui mais bonito. Aqui, ó, no topo, não é uma tempestade porque não é ele que fez a máxima. Tem que ser feito a máxima dele, né? Olha só que dojizinho, estrela aqui. Vamos lá, Léo. Se tiver alguma pergunta, a gente continua. Senão a gente encerra por aqui. Olha só um outro penetrante aqui, ó. Piercing. Olha um piercing aqui. Deixa eu ver se não esqueci nenhum padrãozinho. Arami, Engolfo, Doji. Doji a gente falou pouco, mas temos um dojizinho aqui, né? Bonito. Doji é o mais comum. Parece doji toda hora no gráfico, né? E ele muitas vezes não tem valor, né? Que nem aparece muitas vezes no meio de tendência. No meio de tendência ele fica aparecendo aí, ó, vários dojizinhos aparecendo no meio de tendência sem valor nenhum. Aqui o dojizinho lápide, né? Vários dojizinhos aqui aparecendo. E então ele aparece demais aqui, ó, um dojizinho pequeno aqui. Acho que eu não esqueci de nenhum padrãozinho, pelo menos dos mais comuns, que eu costumo dar uma olhadinha, até de vez em quando pego um reforço de informações nele. E é isso aí, pessoal. Estrela da noite. Estrela da noite nuvem negra, é a mesma coisa, eu acho, né? Pelo menos eu entendo assim. Beleza, Jota. Acho que é isso aí, né? Maravilha, então. Vamos lá. Bora pro game, então. Ó, Obrigado, perguntaram aqui, eu pessoal. já tinha. Oi. Pra reforçar aqui o Ken Golf, o colega pediu. Engolfo? Engolfo o padrão de engolfo é assim, quando você tem, eu vou desenhar aqui fora, quando você tem aqui um candle subindo, aí de repente no outro dia abre, até abre em alta, né? Mas faz isso, ó. Envolve todo o candle do dia anterior, né? Isso nós chamamos de, esse envolver, nós chamamos de engolfar. É isso que é o engolfo, tá? Tanto faz se também for assim, né? Um candle de baixa e depois no outro dia faz isso aqui, ó. Então esse padrão indica alta, esse padrão indica baixa. A partir deste ponto e a partir deste ponto. Ok? Quando você vê uma figura dessa aqui, ó, no topo ou num fundo, confia, viu? É forte. Esse sinal é forte. Tão forte quanto um martelo. Ou mais. Esse sinal é forte. Beleza? Cor do engolfo, tanto faz. A cor do Tanto engolfo, tanto faz. O que faz. importa é o desenho. Não, não. O engolfo, a cor importa. Por quê? Porque senão não é engolfo, né? Se você tiver, por exemplo, um candle vermelho e outro vermelho, isso não é engolfo. Tá? Isso não é engolfo. Tem que ser um contra o outro, né? O atual contra o anterior. Tem que ser assim. Tá bom?
Fechamos então mais essa apresentação aí. Qualquer dúvida, estamos sempre aqui à disposição de vocês. Valeu, pessoal, muito obrigado e vamos pro game. Isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação.